Está iniciando. Iniciou. Primeiramente, boa tarde a todos. É sempre um prazer estar próximo de vocês, contribuir com a formação acadêmica de senhores, futuros engenheiros, técnicos, empreendedores, concursados, cientistas e assim por diante. Então, o que acontece? Essa é a disciplina muito interessante, que é elementos orgânicos de máquinas. Elementos de máquinas, por gentileza, aí atrás, por gentileza, porque tem gente que quer prestar atenção. Então, vamos lá. É uma disciplina muito interessante, para mim é uma das melhores, então vou me esforçar ao máximo para a gente prosseguir bem na emenda. Então, o que acontece? Como é a primeira aula, eu vou fazer uma introdução inicial do que são os elementos de máquinas, as classificações dos mesmos, e nós iremos iniciar no elemento de fixação dos elementos. Que vocês lembram primeiro de quê? Qual o primeiro elemento de fixação que remete à cabeça dos senhores? O parafuso, não é isso? Primeira coisa é o parafuso. Depois vem rebite, não é isso? Pino, ok. Então nós iremos abordar a respeito desse elemento de fixação e classificação dos mesmos, tá ok? Show de bola? Então esses são os pontos de pauta para a aula de hoje. Muito bem, engenheiros. Então vamos lá. Introdução aos elementos de máquinas. Vamos lá. O que são máquinas? As máquinas são dispositivos que são produzidos para realizar o quê? Trabalho. Para promover o quê? Movimentação, potência. É verdade, Marcos. Eu tenho aqui um motor de um carro. Aqui é um motor de um carro. Tem um carro comercial. Um carro comercial que possui uma máquina, que é o próprio motor. O motor é uma máquina térmica. Ela recebe calor aqui da fonte quente, do cabeçote, e transforma todo esse calor em energia cinética, em rotação. Produz trabalho. Então é uma máquina térmica. Então aqui eu tenho aqui no cabeçote, onde acontece o momento de combustão, todo esse calor absorvido por essa máquina térmica, todo esse calor não, todo esse calor absorvido aqui na combustão é transformado em trabalho, em potência. O que é a potência, Marcos? É a rotação do eixo vira-brequim, que vai transmitir toda essa rotação para os eixos e semi-eixos do carro, até chegar onde? A roda. Então, o que ele faz? Ele pega esse calor, transforma em movimento. Por isso que nós chamamos de máquina térmica. Que parte do calor vai para parte do que ele recebeu, vai para onde? Para a fonte fria. Marcos, o que seria a fonte fria de um carro? O escapamento. Não tem um escapamento do carro? Então tem a combustão no cabeçote. Esse calor é transformado em energia cinética, em rotação, para poder mover o carro. E parte do calor que ele recebe vai para onde? Para o escape, para o escapamento, vai para o meio externo, que é a fonte fria. Ok? Então esse é o princípio de uma máquina térmica, é um assunto que vocês já viram em Física 2, eu acredito. Então o que acontece? Este trabalho sempre envolve, olha o que ele fala, este trabalho sempre envolve algum tipo de transferência de energia, que no caso é o quê? Calor, que é uma energia térmica em trânsito. Aí que ele continua, são construídas com componentes denominados de, aí que entra a nossa disciplina, são construídos com elementos conhecidos como elementos de máquina. Então toda máquina é um dispositivo que o que realiza trabalho, potência, giro, movimento, e ela é constituída por elementos que nós chamamos de elementos de. Tá claro esse início aí? Todo mundo entendeu aí atrás? Quem está prestando atenção? Quem não está, fica só caladinho aí, não atrapalha. Então aí já está ótimo. Vamos lá. O que acontece? Então aqui eu tenho uma combustão. Vai ser transformada essa energia em movimento. Aí observa, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma própria. Qual é o nome desse elemento aqui? Os mecânicos de plantão aqui. É o volante que nós chamamos. Esse volante, ele está acoplado à embreagem. E aí essa embreagem está acoplada a quem? A caixa de marcha. Então observa que toda essa energia térmica é transformada em energia cinética, energia mecânica, por meio de elementos de
Aí esses elementos de máquinas podem ser de fixação, de apoio, transmissão. Por exemplo, eu tenho engrenagens, tenho engrenamentos, são elementos de transmissão. Viram porque é importante essa disciplina? Agora, Marcos, eu quero ser técnico mecânico industrial da manutenção. Quero trocar engrenagem, rolamento, quero me melar todo de graxa agora. Está decidido, está consumado isso para a minha vida. Não, Marcos, eu quero ser doutor, quero ser médico, né? Advogados. Marcos, eu quero ganhar dinheiro. Aí, vocês querem. É isso aí. Marcos, se vender merda dá dinheiro, eu vendo. O negócio é ganhar dinheiro, não é isso? Vamos lá. Ó, então, os elementos de máquina, eles são classificados em 4 grandes grupos. Vamos lá. Temos os elementos de fixação, que é esse o qual nós iremos o quê? Trabalhar. Temos elementos de apoio, que são os eixos, com seus respectivos mancais de rolamento. Temos também os elementos de transmissão, que é aquele que vai transmitir potência, movimento. No caso das engrenagens, qual é o nome desse elemento? Correntes e assim por diante. E temos os elementos de vedação, os famosos O-rings, show de anel de vedação. Existem vários aí. Ok? Então essas são as grandes famílias de elementos de máquina. Tá claro aí? Que constituem máquina, que por sua vez as máquinas produzem o quê? Trabalho, potência, que são utilizadas aonde? Na indústria, na nossa vida em geral. Show de bola? Muito bem, engenheiros. Vamos lá. Então, uma representação aqui é um redutor de velocidade. Então, observa que eu tenho uma vista 3D, eu tenho um motor, eu tenho uma luva aqui, uma luva que vai diminuir a vibração, e eu tenho aqui um redutor de velocidade. Observa, eu tenho uma rotação que sai aqui desse motor, eu tenho uma luva que vai diminuir a vibração desse eixo. Então, eu vou ter aqui, ó, um primeiro movimento aqui para esse eixo, e observe que eu tenho uma engrenagem. Essa engrenagem ela transmite movimento para onde? Para essa engrenagem do meio, ok? E por sua vez, eu vou ter a saída. Marcos, por que eu não coloco aqui o eixo de sair, esse eixo logo direto aqui, ó? Porque a rotação vai ser muito elevada, a vibração vai ser muito elevada, pode acontecer o quê? Uma trinca, um acidente. Ok? Então, por isso que é necessário quem? Um redutor de velocidade. E observa que aqui ó, tem vários elementos que vão estar em contato direto. E eu preciso, vamos fazer um link com a disciplina de manutenção. Eu preciso de um óleo lubrificante apropriado, onde devem ser feitos o quê? Um controle de troca desses óleos, correto? Porque eles têm uma viscosidade apropriada, que tem uma durabilidade, e conforme nós vamos ver futuramente na disciplina de elementos de manutenção, existem inspeções de rotas para troca de lubrificante, ok? E também a questão da tribologia, que não é um tópico que eu vou abordar aqui. Então observe o seguinte, gente. Pergunta que eu faço para os senhores. A partir dessa figura, dessa imagem que vocês estão vendo, a pergunta que eu faço, aonde inicia e aonde que sai o movimento? O movimento inicia de 1 para 2 ou de 2 para 1? De 1 para 2 ou de 2 para 1? De 1 para 2? 1 e aqui 2. A pergunta, o movimento se inicia de 1 para 2 ou de 2 para 1? Valendo o quê? Pix de 2,50. Pix de 2,50. Vamos lá. 1 para 2? Mas no Pix de 2,50? Vai. Hã? 2 para 1. Por que tu acha que é 2 para 1? Tem que ter do eixo menor para o maior, é por isso? Acho que sim. Vamos lá. Tá tão ruim minha letra mesmo, né? Porra. Ó, 1. Aí eu vou desenhar aqui 2.
O movimento se inicia daqui ou inicia daqui? É de 1 para 2 ou de 2 para 1? Eita caceta. De 1 para 2? 2 para 1? Tá. Alguém que fala que é de 1 para 2, mas me explica o motivo. Cadê? Quem que acha que é de 1 para 2, mas fundamente. Fundamente por que de 1 para 2? Pela lógica. Pela lógica. Vamos lá, de 1 para 2. Alguém consegue me dar uma explicação? Não tem. Vai, ali, ó. Vai. Bugou. Tela azul. Próximo. De 2 para 1. Por que 2 para 1? E... Pô, esse cara é bom, né? Aê! Vamos lá. Aê, esse cara é bom. Gostei desse cara aí, ó. Presta atenção, esse cara é bom. Ó, o Pix 250, observa. A engrenagem menor nós chamamos de pinhão, ok? Engrenagem menor. Ela vai ter uma menor massa. Se ela tem uma menor massa, concorda que ela vai rodar mais rápido? Sim ou não? Porque ela vai ter um momento de inércia menor. O que é o momento de inércia? A resistência à rotação de um eixo, de um elemento. Quanto maior a massa, maior vai ser o momento de inércia, maior vai ser a resistência, o quê? À rotação. Então o movimento sempre sai do... Aqui é o motor, se encontra. O eixo vai estar girando. Essa engrenagem, que nós chamamos de pinhão, vai estar acoplada a essa engrenagem diferencial do meio, ou intermediária, e a saída vai ser aonde? Na coroa, onde a massa é o quê? Maior. Então a rotação de 1 vai ser maior do que a rotação de... nesse caso, a rotação de 2 vai ser maior do que a rotação de 1. Então o movimento vai de 2 para 1. Muito bem. Entenderam o porquê agora? Tá claro? Show de bola? Também. Vai ter torque de entrada e saída. Só que o torque de saída vai ser menor do que o da entrada. Por quê? Aqui vai estar o motor. O que é o torque? É o produto da potência pela... é uma relação. É uma dessas duas relações que tem aqui. Beleza? É uma dessas duas relações. Mas aqui ela vai estar diretamente ligada ao que? A rotação. Beleza? Então o torque de entrada vai ser maior do que o da saída. Por isso que o nome é conhecido como redutor de velocidade. Eu vou reduzir a velocidade. Agora observa que vocês, como vocês já tiveram a disciplina de desenho técnico, né? Correto? Vocês sabem o que é um elemento encoste, não é isso? O que é um elemento encoste? Cortado. Então observa, quando nós realizamos o corte, e nós vamos ver o que? Os elementos internos, não é isso? Então observe que tem esse tracejado. Esse tracejado é conhecido como as achuras, não é isso? Achuras, não é isso? Não é isso que vocês viram? Olha, é ou não é? É achuras, pô, achuras. Então vocês estão vendo as achuras aqui. Observa que eu tenho dois rolamentos aqui, ó. Eu tenho um rolamento de dupla carreira aqui, ó, sustentando o eixo. E eu tenho um rolamento de uma carreira sustentando o outro eixo. Tem um rolamento aqui, ó. Então o eixo é um elemento de apoio aqui, não é isso? Ó, aí vai transmitir aqui, ó, esse movimento. Aqui eu tenho outro eixo aqui no meio, eu vou ter um eixo de saída. E aqui eu tenho uma chaveta, um rastro de chaveta. Mas isso é cenas para o próximo capítulo. Importante entender aqui que essa máquina não produz trabalho? Produz. Se ela produz trabalho, ela possui elementos de máquina. E eu estou mostrando para vocês os elementos de máquina aqui. Show de bola? Vamos prosseguir. Então, observe. E esses elementos de máquinas, eles precisam estar bem fixados. Eles precisam estar em plena aplicação. Porque se eu tenho um aperto não esteja com conformidade com o torque que deveria ser, o que acontece? Vai causar uma vibração. E essa vibração pode provocar o que, senhores? Tensões.
internas, tanto de tração quanto de compressão, assim como de cisalhamento. E isso pode provocar, sabe o quê? Acidente. Ok? Como é importante entender isso. Dito isso, os elementos de fixação que nós vamos trabalhar, e vocês agora sabem por que eles são importantes, eles podem ser classificados em elementos, elementos de fixação. Ele é utilizado o quê? Para unir peças. Então, vocês estão vendo uma rebitagem aqui, é quente. E nesse caso, esses elementos de fixação, eles podem ser classificados em união móvel, que no caso é... Qual é a união? O que é uma união móvel? É aquela que eu posso o quê? E uma união permanente, que é o caso da rebitagem e da soldagem. Então, todo elemento de fixação ele pode ser o quê? Móvel ou permanente. Parafuso é móvel? Arroela é móvel? Pino é móvel? Anel elástico é móvel? Solda é móvel? Não, tu vai ter que destruir a peça. Rebitagem? Não. A soldagem, ela é um processo termomecânico. Termomecânico. Porque no momento, tá aqui, vamos desenhar aqui para os senhores. Vou aprofundar aqui, hein, gente? Vou aprofundar, então espero que vocês estejam atentos. No momento onde eu tenho uma junta que eu vou soldar essas duas peças, eu vou utilizar um processo de soldagem. Então vai criar o que? Um cordão de solda aqui, correto? Vocês concordam que esse período de soldagem vão ter ciclos de aquecimento e de resfriamento? Com certeza. E vocês concordam que esse ciclo de resfriamento e aquecimento vão mudar as propriedades mecânicas do material? Principalmente que estiver perto do que? Da zona de fusão. Ok? Então, por isso que é um processo termo que tem o quê? Variação de temperatura, calor. Também, energia térmica. É variação de temperatura e mecânico, porque você vai fazer uma união permanente. Nós chamamos isso em soldagem de coalescência dos materiais. Bonito, né? Coalescência, que é o que? A união dos materiais. Alright? Understand? Very nice. Dito isso, vamos trabalhar o nosso primeiro elemento de fixação, aquele mais comum, que todo mundo já viu na vida, que é um parafuso, não é isso? Que é o parafuso. O parafuso não é o mais comum? Então vamos lá. União parafusada. Marcos, o que é um parafuso? Vamos lá. Qual é a definição de um parafuso? O parafuso é uma peça formada por um corpo roscado e uma cabeça, que podem ter várias formas. É isso aí, Marcos. O que é o corpo? O corpo é isso aqui. O que é a cabeça? É isso aqui. O corpo e a cabeça. Só que esse corpo ele pode ser rosqueado ou parcialmente rosqueado. Então, observa, eu tenho um corpo que ele é rosqueado ou não. Show de bola? Eu tenho aqui a união, eu tenho a haste do parafuso, eu vou ter a parte rosqueada e a cabeça. Ok? É um elemento de fixação para a união não permanente. E é importante a fixação, porque quando eu aperto, eu vou realizar a união permanente. Ok? Eu vou ter o quê? Eu vou aplicar a carga e vão criando o quê? Tensões aqui dentro. Vou aplicar o torque e vai apertar. Na medida que eu aperto, vão criando tensões. Tensões, o que é tensão, Marcos? É um conceito que vocês vão ver, ou já viram aqui? Já viram aqui? Já? Muito bem, ótimo, melhor ainda. É um conceito que é a razão da força aplicada em uma determinada área. Então, vou ter tensão aqui de esmagamento, aqui na região lateral, correto? Eu terei tensões também cisalhantes aqui na superfície, correto? Então, ele vai estar carregado. O que pode acontecer se o excesso de tensão for aplicado nesse parafuso? Ele pode espanar. Você já viram que o parafuso é espanado?
Espanada é quando a rosca toda vai pro beleléu, ok? Ou isso aqui, a superfície está toda deformada, porque as tensões são muito elevadas. Lembra que essas tensões podem modificar as propriedades mecânicas de um parafuso. Marcos, quais propriedades mecânicas? Dureza, resistência, tenacidade, caramba, 4. E aí eu utilizo qual elemento de fixação? A famosa arruela, para ela distribuir essas tensões. Ah, Marcos, então por isso que tem parafuso e arruela. Ela vai distribuir as tensões, para não ter concentrações de tensão em um ponto do parafuso para poder falhar. E ela vai distribuir tudo. Ah, agora faz sentido, né? É por isso que existem as arruelas. Show de bola, gente. O que é um parafuso? Exatamente. Beleza. Como esse parafuso ele possui uma rosca, eu preciso falar da rosca. Vamos lá. E para de ficar pensando besteira aí. Tá gravando, esse vídeo não vai perder a monetização se vocês ficarem imaginando besteira aí. Ó, agora eu sou um influencer. Ó, a rosca. O que é a rosca? A rosca é um conjunto de filetes em torno de uma superfície cilíndrica. Eu tenho uma superfície cilíndrica aqui. Eu tenho a superfície cilíndrica. Ó, superfície cilíndrica, top, né? E eu tenho aqui os filetes que estão ao redor dessa superfície cilíndrica. Desse jeito aqui, ó. Eu vou dar um zoom. Abrir. Aí observa aqui, ó. Tem a rosca. São esses filetes. Tá aqui a superfície cilíndrica e ele está ao redor onde desses filetes. Lógico, como nós estamos trabalhando em um curso técnico de mecânica, ele possui o quê? Dimensões. Então vamos lá. Eu tenho a crista, que é a parte superior do filete, e eu tenho o que? A raiz. A raiz. Eu tenho o diâmetro máximo, ou diâmetro externo. Eu tenho o diâmetro primitivo. Eu tenho o diâmetro menor. Ok? E eu tenho também o passo, que é a distância entre dois filetes consecutivos. Desenho técnico. Desenho técnico. O que acontece? Eu tenho o diâmetro interno, o maior e o primitivo para poder ser como base na hora de fazer a peça. Tem como base. Beleza? Tem como base para fazer a peça. Ela fica entre os dois, interno e externo. E o ângulo de filete. Show de bola? Então essa é uma anotação bem simplória. Daqui a pouco nós vamos conhecer a rosca americana e a Whitworth. Então vocês vão conhecer esses dois tipos de roscas. Então aí vão aparecer outras nomenclaturas aí. Show de bola? Para de conversar que está gravando as conversas de vocês aqui. Ângulo de filetes. Dependendo do tipo de rosca, ele pode ele pode ser diferente. Porque esses filetes eles podem ser de forma triangular, pode ser arredondada, pode ser trapezoidal e já muda. Entendeu? Então, depende. Em falar dos filetes, vamos olhar aqui, ó. Tem o perfil triangular, que é esse que nós estamos vendo. Perfil triangular. Correto? Que são os parafusos comuns, né, do dia a dia, não é isso? Quando você vai furar a parede de vocês não usam parafusinho desse comum de triangular? Aí pega o que? Pega a furadeira e não é isso? Abre o furo, coloca a bucha e depois o parafuso, não é isso? Eu tenho o que? O perfil trapezoidal, tá vendo como muda aí, ó? Trapezoidal, tá vendo? Perfil trapezoidal aqui. Eu tenho também, que é utilizado em fusos de máquina, sabe as prensas? As prensas, você já viu uma prensa? Esse parafuso tem um perfil trapezoidal. Nós chamamos de parafuso de potência, que é aquele que transmite movimento.
Um exemplo de parafuso de potência, a moça, sabe aquele macaco hidráulico lá? Parafuso de potência transmite o quê? Movimento. Temos também o perfil redondo, que é esse que vocês estão vendo aqui, ó. Perfil redondo, que é utilizado muito em trens, em vagões de trens ferroviários, que nós chamamos. Beleza? Alguma dúvida aí? No one? Então vamos lá. Só que é o seguinte, essa rosca, porra, é fora falar assim, ela tem uma direção. Essa rosca pode estar à direita ou à esquerda. Vamos falar, esse filete pode estar à direita ou à esquerda. Então a rosca à direita, o que acontece? Ela começa da direita e vai para a esquerda. Então é a direção do filete, direção da rosca. Só que essa rosca, esses filetes, melhor dizendo, eles podem estar à esquerda, que eles começam da esquerda para a direita. Um exemplo de aplicação desse tipo inverso de filetes, a direção dos filetes, é o ventilador. O ventilador, se vocês analisarem aqui, ó, ele tem um parafuso e ele tem uma porca, não é isso? O que acontece? Se os dois estivessem no mesmo sentido, ou ia travar tudo, que ia apertar tudo, ou ia sair. Então, o que acontece? O parafuso tem um sentido. Vamos lá, vamos aqui, ó. Vamos supor que vamos pegar esse exemplo. Esse filete aqui está à direita, correto? Então, o parafuso ele vai estar à direita e a rosca vai estar no sentido o quê? E a porca está no sentido o quê? À esquerda. Então, ele vai ter esse encaixe perfeito. Esse encaixe perfeito. Esse encaixe perfeito. Pô. Esse encaixe perfeito dos filetes aqui, ó. Aí o que acontece? Enquanto um gira no sentido, o outro gira no sentido contrário. E é isso que acontece no ventilador. Então, olha a aplicação aqui. Completinho para vocês. Sempre pensando em vocês. Ó. 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 Um gira para o sentido, no sentido anti-horário, o outro gira no sentido horário. Aí isso não faz com que ele trave de uma vez só, então ele aforme de uma vez só. Show de bola? Então, aplicações de sentido da direção dos filetes. Vou usar esse termo agora. Bacana? Tá claro aí, gente? Olha, vou cobrar isso em prova, hein? Vou cobrar isso em prova. Aproveitem que essa aula de elementos de máquina, essas aulas de elementos de máquina são as melhores que tem. Eu vou levar vocês no laboratório ainda. Mas primeiro tem que ter base teórica para poder começar a mexer nas coisas. Senão vai ficar que nem uns. Vai estar lá. Mas a base teórica é importante. A famosa base. Show de bola. Nomenclatura das meias. Agora é o seguinte, ó. Naquele primeiro slide que eu mostrei uma visão geral como leigo. Assim, olha, existe o quê? Um filete, existe o diâmetro externo, interno, o diâmetro primitivo e o passo. Só que agora eu vou aprofundar um pouquinho mais aqui, beleza? Então observa, ó, as roscas elas têm o quê? Os mesmos elementos, só que vai variar o quê? Os formatos e as direções. Então, nós vimos aqui, ó, o passo do parafuso. O passo. É até que horas? Então, bora. Vamos embora. Eu tenho o passo, que é a distância entre dois filetes consecutivos. Beleza? Eu tenho esse ângulo aqui, ó, o ângulo da hélice. Ah, Marcos, mas isso aqui os fabricantes utilizam isso aí para poder produzir. Os engenheiros de projetos aí, os desenhistas. Ó, eu tenho o diâmetro externo. Eu tenho a crista, tá aqui, ó, a crista, que vocês viram. O que mais? Diâmetro interno. Diâmetro de flanco, tá aqui, ó, o diâmetro primitivo ele chama aqui, ó, diâmetro de flanco. O ângulo do filete.
Cadê aquele fundo do filete? Tá aqui, ó. Ou raiz, né? Ou raiz. Ou raiz. Ok? Aí, diâmetro do fundo da porca. Aí, o que ele faz? Ele faz a mesma coisa agora para a porca. Observa que esse parafuso ele está à direita e a porca está à esquerda. Para ter um encaixe perfeito. A altura do filete, então eu tenho dimensões tanto para a porca quanto para o filete, para o parafuso. E nesse caso, são sentidos inversos, ok? Sentidos inversos. Ah, Marcos, sempre vai ser assim? Nem sempre. Vou trazer algumas implicações futuramente. E essas roscas, as mais comuns, são as triangulares, que são aquelas que são mais utilizadas. Eu pego, vou fixar um MDF, parafuso triangular. Vou fixar, sei lá, pensa aí, um triângulo de suporte para colocar um negócio assim, parafuso. Armário, então, parafuso de rosca triangular. E essa rosca triangular, ela pode ser a rosca métrica, a Whitworth ou a americana. Então, o que vai diferenciar essas roscas da métrica, Whitworth e americana? Muito se dá pelo ângulo, esse ângulo aqui, ó, o ângulo do filete. Então, observa aqui, ó. O que dá para observar? Eu tenho, essa aqui é uma rosca métrica. Essa é a rosca métrica. Observe que o ângulo de filete é quanto? 60 graus. Ao passo que a rosca Whitworth é o que? O ângulo é diferente. 55. Beleza? O que é mais utilizado são essas duas aqui, ó. A americana não vou abordar aqui. Show de bola? Então observa, ó, a rosca métrica, o ângulo de filete é quanto? 60 graus. Aí eu tenho umas equações que vocês precisam, no dia da prova eu vou deixar na prova para vocês aqui, porque não tem como eu cobrar vocês decorarem isso aqui. Então observa que o diâmetro menor do parafuso vai ser quanto? Diâmetro menor vai ser essa relação aqui, ó. Vai ser o diâmetro, esse diâmetro externo aqui, menos esse valor do passo aqui, esse passo aqui. Show de bola? Diâmetro efetivo, que é o diâmetro primitivo que nós chamamos, também tem essa relação aqui. O diâmetro externo, lesão aqui, e o passo. A folga, eu tenho aqui, ó, essa folga, cadê o Fzinho? Essa folga que vocês estão vendo aqui, ó, entre a raiz e o filete, ó. Essa folga, vocês estão vendo essa folga aqui, ó? Essa folga tem essa. Marcos, eu gostaria de saber por que existe essa folga. Porque também, mas vocês concordam que existe um fenômeno conhecido como dilatação térmica, que o material tende a se dilatar, não é isso? Então tem que ter essa folga para poder acontecer essa dilatação. Beleza? Ou deformações plásticas. Aí eu também tenho a relação do diâmetro maior da porca. Ok? Observa aqui, ó. Olha que interessante aqui, ó. Esse diâmetro maior, ele vai daqui, ele pega onde? Bem aqui na crista da porca aqui, ó. E esse diâmetro externo do parafuso, ele pega aqui, ó. Ele pega aqui, ó. Bem aqui na ponta do filete aqui, ó. Beleza? Aí por isso que tem essa relação. Aí eu tenho o diâmetro menor com essas relações da porca. Diâmetro efetivo, D2 é igual a D2 aqui. Não sei nem porque ele colocou isso. A altura do filete, cadê a altura? Tá aqui, essa altura do filete. Essa altura do filete, ó. O raio de arredondamento, ó. Vocês estão vendo, ó. Externo e o interno aqui, ó. Observa que isso tudo é o conjunto porca e parafuso. Beleza? Porca e parafuso.
Então, algumas relações matemáticas aqui. Eu tenho outra relação da rosca Whitworth. O ângulo é quanto? 55. O passo é 1 polegada dividido pelo número de filetes, que chamou de fios aí. Aí eu tenho o ângulo, a altura interna e a altura externa. Tenho essa relação, assim como o raio de arredondamento interno e o externo. Cadê o externo? Eu tenho essa mesma relação. O diâmetro são iguais aqui, ó. O que mais? Eu tenho algumas relações aqui para vocês. Beleza? Aí ele fala, olha, a rosca Whitworth, ela pode ser, essa rosca, a espessura dela pode ser fina ou normal. Isso que ele está dizendo aqui, ó. A rosca, ela pode ser fina ou normal. E é a mesma. A fórmula é a mesma. Show de bola? Deixa eu ver se tem alguma coisa. Vamos ver algumas aplicações aqui. Aplicações, vamos lá? 5h44. Que horas eu comecei? 5h10 por aí, né? 5h10 eu comecei por aí. Então vamos lá. Ó, uma aplicação, questão muito provável em prova. Ele quer saber o diâmetro menor de um parafuso. Ok? E ele me dá o quê? A rosca que ela possui um diâmetro externo de 10 milímetros. Então ele me dá o diâmetro externo da rosca. E ele quer o diâmetro, ele quer o D1, esse D1 aqui, ó. Esse D1 ele quer, ó. Esse diâmetro interno. Ele quer esse diâmetro interno. Ele quer só esse diâmetro interno. E ele me dá o diâmetro externo aqui, ó. Que é quanto? 10 milímetros. Ele me dá esse diâmetro externo aqui, ó. Que é quanto? 10 milímetros. E o passo, ele já me dá também, ó. Que é 1,5. Aí vocês vão só aplicar na fórmula. Ele me dá o diâmetro externo do parafuso. Ele me dá esse diâmetro aqui, ó. Ele me dá esse D1. Esse D ele me dá. Ele me dá o passo. Me dá o passo. E ele quer o diâmetro interno aqui, ó. Ele quer esse diâmetro que interno. Esse diâmetro aqui, ó, interno. Vou chamar de D1. Aí coloca nessa equação. Ah, Marcos, por que essa equação? Porque isso já foi normalizado. Existem projetistas que já fizeram isso aí. Beleza? Então a gente vai fazer o que? Só aplica. Marcos, aonde isso é utilizado no dia a dia, na vida? Não é na indústria. E na indústria aqui, por exemplo, aqui no polo industrial, é mais aplicação, não é desenvolvimento. Não estou dizendo que não tenha desenvolvimento. Tem. Mas é mais a aplicação. Mas nessas empresas que produzem esses parafusos, eles usam essas normas sim, entendeu? Para dimensionar. Beleza? Ah, Marcos, eu preciso decorar isso. Não, mas tem que saber que existe isso. Eu costumo dizer, principalmente para a turma da engenharia, que tu não precisa saber tudo, mas saber onde procurar. Na verdade, aí tu já tem o norte. Aí lá tu desenrola. Tu sabe aonde procurar. Isso é o mais importante. Outra situação. Misericórdia, Senhor. Ó, ele quer o diâmetro efetivo, ou primitivo, que nós vimos na outra nomenclatura. Sabendo que ele me dá o diâmetro externo. Ele me dá esse diâmetro externo, que é quanto? 12, ó. 12, ó. 12. E ele me dá também o passo. Ele me dá esse diâmetro externo. Ele quer o diâmetro primitivo, que fica entre o interno e o externo. Ele me dá o diâmetro primitivo, que eu chamei de D2. E ele me dá também o passo. Aí eu só aplico nas fórmulas aqui. E assim por diante. Como é que eu vou cobrar na prova? Eu vou dar um parafuso, uma rosca lá, calcula isso. Aí lá atrás, lá embaixo da prova, eu vou deixar todas as fórmulas lá. Só que eu não vou dizer o que é o que. Vocês vão ter que saber o que é D1, o que é D2, o que é o D, entendeu? Mas as fórmulas vão estar lá. E vocês vão só abaixar a cabeça aí. Vamos lá. Agora ele quer a folga. Cadê a folga? Ele quer a folga. Quer que vocês calculem o quê?
a folga. A folga, ele tem essa relação do passo. Aí só faz calcular. Tranquilaço, você vai pegar as fórmulas e só imputando valores. Aí vocês vão dimensionar um parafuso. Beleza? Diâmetro maior. Ó, tem essa relação aqui, ó. O diâmetro maior é esse diâmetro externo aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês, ó, o diâmetro maior ele pega até aqui, ó, nesse encaixe. Vamos pegar aqui, ó, até o encaixe final aqui da porta. Até o encaixe final. E esse diâmetro aqui, ó, externo, ele pega onde? Até o filete aqui. Aí tem essa relação. 2 vezes a folga. Por que ele está utilizando a folga como parâmetro? Porque tem essa diferença que vocês estão vendo aqui, ó. Essa diferença. Então tem o que? O D e o D2. Aí por isso que tem essa diferença. Aí calcula, coloca os valores e imputa. Aí aqui tem algumas relações aqui do diâmetro menor. Ele quer o D1. Observe que ele pega o diâmetro externo. Diâmetro maior. Aí só coloca os valores. E assim por diante. Aí aqui alguns exemplos. Que esse aqui eu vou deixar para vocês olharem na casa de vocês, que fica repetitivo. É só pegar os valores. Ele me dá o que, ó? Ele quer a altura do filete, ele quer esse HE. Beleza? Então aí pega só o passo. Quanto que é o passo? 0,7. Tá aqui a altura. Aí vocês vão dimensionar esse parafuso. Olha aqui, veio passar um exercício pra gente fazer aqui na sala de aula, para vocês fazerem. Ou então eu passo para casa. Mas vocês vão fazer só passar para casa? Faz. Olha se a questão que caiu na prova de engenheiro mecânico. Lá no Instituto Federal do Rio de Janeiro, 2023, ó. Hã? Não entendi. É prova para engenheiro. É, engenheiro. Olha a prova que caiu. É Instituto Federal do Rio de Janeiro. Vamos lá. Não tem o IFAM aqui? Instituto Federal do Amazonas. IFRJ, Instituto Federal do Rio de Janeiro. Oh, legal. Vamos lá. Ó, o diâmetro menor do parafuso para uma rosca de diâmetro externo de 8 milímetros e passa 1 milímetro. Ele só quer saber o D2. Aí o que vocês vão fazer? Colocar naquela fórmulazinha. Só que eu acho que é uma apelação, uma questão dessa que o cara tem que saber decorar disso, né? Então, o cálculo é tranquilo, mas ele só quer saber o que? O D2. Aí coloca aqui o passo. Já era, parceiro. Acabou. Hã? Pode. É a tolerância dimensional. Quem ele quer? Ele quer o diâmetro menor. Ele quer esse diâmetro aqui, ó. Classificação dos parafusos. Classificação dos parafusos. Vamos lá. Os parafusos, quanto às suas classificações, eles podem ser os parafusos passantes, ou seja, ele vai passar entre dois elementos que ele vai fixar. Quantos minutos faltam? Pode demorar não, já vai acabar. Eu sei que vocês estão indo embora. Vocês estão desde que horas aqui? Nem te conto, mano. Desde que horas? Meio-dia. Fala-me Deus. Haja conversa, né? Esgota todas as conversas, né, mano? Todos os assuntos já foi, né? Jogaram bola, foi? Vamos lá, temos os parafusos. Ai, vocês são muito invocados. Ó, vamos lá, vai acabar, prometo. Daqui 7 minutos e meio vai acabar. Ó, vamos lá, senhor. Eu tenho uns parafusos passantes, que ele vai passar, né? Então vou ter duas chapas aqui. Então ele vai passar aqui, ó.
Eu tenho também os não passantes. Adivinha? Muito bem. Quem é o mais eficiente? Obviamente. Ah, Marcos, utilize esse tipo de parafuso aonde? Existem aplicações específicas. Tu não sabe, Marcos? Cara, não sei tudo. Mas tem, com certeza. Tem os de porta no armário? Porta no armário. Porta no armário. Porta do armário? Porta do armário, muito bem. Muito bem. Temos de pressão. Ele vai aplicar uma pressão. Pressão. Eu fiz com o maior carinho essa aula para vocês, então vocês têm que me valorizar. Vamos lá. De pressão. E eu tenho os prisioneiros, que são os parafusos que não tem cabeça, dos dois lados. Por isso que ele é chamado de prisioneiro. Ele não tem cabeça. Ele vai fixar dois elementos. Ó, por exemplo, tem um bloco de um carro. Eu tenho um bloco, aí vai entrar depois o cabeçote. Aí, tanto embaixo quanto em cima não tem cabeça, entendeu? Então ele é mais fácil de montagem e desmontagem. Por isso que o nome dele é parafuso o quê? Prisioneiro. Hum. Ficarei em silêncio, né? Vamos lá. Quantas aplicações? Quantas aplicações? São esses. Aí tem um formato da cabeça. Ele pode ser redondo, parafuso redondo. Ele pode ser escariado, que é esse que vocês já viram. Ó. Esse aqui é muito utilizado em MDF, né? Em armário, né? Escariada por quê? Porque a fenda dele é assim, ó. Oh, desculpa, falei besteira. É escariado por causa do formato, que é cônico. Tem o que? A sextavado, que é esse que vocês estão vendo aqui, ó. Sextavado. Eu tenho a cabeça abaulada. Então essa é a cabeça abaulada do parafuso. Eu tenho uma cabeça cilíndrica, que é essa aqui, ó. E também eu tenho a cabeça escariada abaulada. São os tipos de cabeça do parafuso. E eu tenho a cabeça. Quem não tem aquele amigo que tem a cabeça quadrada, né? Tem o cara de cabeça do Bob Esponja aqui, né? Cabeça quadrada. Então, ou seja, tem gente que tem cabeça abaulada, cabeça redonda, tem gente que tem cabeça escariada, cilíndrica. Então, esses são os formatos das cabeças do parafuso. Beleza? Show de bola. Então vamos lá, vamos falar do cabeça sextavado. O de cabeça sextavado é esse aqui, ó. Olha como tá bonito, olha. Estou orgulhoso do meu corte aqui, ó. Ó, grandes apertos. Beleza? Então essas são as dimensões. Depois vocês olham na casa de vocês, aí eu vou passar o slide. Vocês dão uma olhada aí das dimensões, que são padronizadas. Tem também o de sextavado interno, que é o parafuso Allen que chama, né? Allen. Ele é muito utilizado para grandes apertos, torque muito alto também e locais onde o que é difícil o que manuseio. E eles são tratados termicamente para resistir essa torção. O que é tratar termicamente? Vocês sabem me dizer? Valendo um pix, eu estou devendo 2,50, mais de 2,5 contos. Exatamente, eu aqueço o material, deixo ele no forno, resfrio. Nesse tipo de resfriamento, vai modificar todas as propriedades do material. E esse tratamento térmico é aumentar a resistência à torção. Alright? Putz, grila. Vamos lá, não vou terminar não. Quando acontece isso, eu tenho que finalizar a gravação.